Pessoal, essa é a realidade do produtor de milho safrinha aqui do Paraná. Vocês podem ver o milho sem nenhum potencial, abaixo de 50 sacas por hectare, totalmente enfesado e o prejuízo é certo. Pessoal, quem fala é Giovanni Frezon, engenheiro agrônomo do Sudeste do Paraná. Eu sou responsável pela página Colunado do Agro. Vocês podem estar acompanhando aí no YouTube e em outras mídias sociais também, TikTok, entre outras. Aqui é a realidade nua e crua que eu venho falando nos meus últimos vídeos. A gente vê esse milho safrinha totalmente comprometido, sem nenhum potencial praticamente zero, milhos com potencial abaixo de 50 sacas por hectare. Eles não pagam mais o custo do produtor. É um milho que infelizmente é puro prejuízo para esse ano. Vocês podem ver o milho ao lado aqui. Um milho com porte mais ou menos de 1,80 m, com espiga pequena, sem potencial, com enfesamento pálido, enfesamento vermelho, mais o vírus da risca, o raiado fino. Vocês podem ver o espiroplasma e fitoplasma já totalmente nítido. E aí eu faço a pergunta para vocês, pessoal. Isso é mentira ou é a realidade do produtor que está vivendo aqui no Paraná? Hoje nós temos preços abaixo de R$50 a saca. O que acontece, pessoal? O produtor teve um custo quando o milho estava em torno de R$80 a saca. Com isso, o produtor ficou na dívida com o banco e com o arrendatário. E isso vai ocasionar um problema sério lá na frente. Quais seriam as principais implicações da gente não ter um dossel de milho fechado? Essa abertura da entrelinha. O principal problema seria a quantidade absurda de planta daninha. Vocês podem ver Euphorbia heterófila, uma planta que ela está já com vários mecanismos de resistência já implicados, tanto a Protox como a EPS-PS, aí seria o glifosato, entre outros. Vocês podem ver já também germinação de capim-pé de galinha no meio. Capim-pé de galinha também, uma planta poácea que já está difícil o controle, já tem alguns relatos de resistência a glifosato. Aqui nesse talhão não estou vendo buva, já estou vendo azevém também resistente. E com isso a gente tem um acúmulo de uma maior pressão de plantas daninhas na área, e com isso o produtor lá na frente ele vai ter ainda um aumento do custo efetivo total para ele conseguir controlar essas plantas após a colheita desse milho, que é totalmente em prejuízo. As implicações de um menor fechamento do dossel de forma rápida seria essa germinação de plantas daninhas, uma quantidade muito grande de macela. A gente tem que lembrar de não confundir macela com buva. Macela seria uma folha um pouco mais serosa, enquanto a buva é uma folha um pouco mais lisa, e também pela quantidade de pelos radiculares. Podem entrar acompanhar no vídeo. São plantas dominadas, plantas pequenas com uma espiga com praticamente nenhuma capacidade produtiva. Planta já com podridão de colmo devido a esse ataque imenso de Dalbulus maides. Nesse cenário temos dois exemplos. Uma planta com uma alta enfesamento, bactéria mais o vírus. Vocês podem ver também a presença de fumagina ocasionado pelo pulgão e também pela sucção de seiva da cigarrinha. Um pé aí que, se pegar um vento, não sobra nada, cai 90%. E que pode ver a podridão de colmo. E aí um pé ao lado, também com multi-espigamento, com 2 espigas. Esse híbrido ele não deveria ter 2 espigas, pela densidade populacional que foi colocado, em torno de 73 mil plantas. E aí a gente tem um milho mais saudável, como a gente pode ver nos últimos anos. Esse milho
ele está ainda verde. Então isso representa uma qualidade de colmo. O que a gente vê nas imagens é praticamente mais de 90% da área ela está comprometida devido ao ataque desse cigarrinho. Então o potencial ele está reduzido. A gente tem um problema mais sério aqui no Paraná porque a chuva ela não corta no período de inverno. E aí ela não cortando a chuva, a gente pode ter um risco de acamamento muito grande devido à quantidade de vento se essa chuva vir muito forte. E aí o tombamento é certo. Posso mostrar para vocês, ó, que eu não faço esforço nenhum para derrubar esse milho. Se pegar qualquer vento, infelizmente, ó, isso aqui eu já fiz um esforço um pouco maior, ele quebrou. E aí eu faço a pergunta para vocês, pessoal. Qual seria o potencial produtivo dessa lavoura que está praticamente com 90% das plantas mortas? Ela não conseguiu encher o grão no final. É uma cultura que ela vinha muito bem no início e aí chegando ao final do enchimento de grão, a gente teve toda essa mortalidade de planta. Além da diminuição da produtividade final, a gente tem um sério risco na colheita mecanizada após a implantação desse milho, pessoal. Vocês podem ver uma área praticamente 100% acamada aqui nesse talhão. Existem alguns pés ainda que eles estão de pé, que eles estão firmes. Então eu falo que acima de 90% das plantas elas estão infectadas com o molicute mais o vírus da risca. E aí nesse exemplo, se a gente tivesse uma lavoura com essa qualidade, com esse stay green dessas duas plantas, seria interessante. Mas o que a gente enxerga no chão seriam plantas acamadas aí que vão dar grão ardido. O produtor ele vai ficar na mão, pode ter certeza. Não tem ajuda de cooperativa ou alguma empresa privada nesse sentido nenhum. Fica difícil a mecanização, a colheita fica complicada. Então a gente tem uma situação totalmente diferente do que a gente enxerga lá em Goiás, lá no Mato Grosso, que a chuva agora ela corta e o produtor lá vai conseguir colher no seco, sem risco desse acamamento. Quais seriam as medidas que o produtor rural poderia estar fazendo para se atentar para não acontecer esse tipo de problema que a gente está visualizando no vídeo, pessoal? Primeira escolha seria um híbrido tolerante. Hoje é muito difícil a gente achar híbridos tolerantes. Esse híbrido aqui que a gente enxerga no vídeo era para ser uma variedade tolerante e a gente pode ver que a escala de classificação dele para tolerância deve ser abaixo de 4 pelo menos. A gente tem uma escala aí que a Embrapa coloca que vai de 1 a 9. Cada ano que passa a multiplicação de semente fica mais difícil, pois essa tolerância ela é quebrada após a multiplicação de semente. E aí você pode se perguntar no vídeo, será que foi feito tratos culturais de acordo com o manejo integrado de pragas? E aí eu respondo que sim, nessa área foi feito o uso de biológicos e produtos químicos e também desalojantes. Então o principal fator seria a escolha da cultivar correta, a mais tolerante possível, pessoal. E aí, pessoal, eu quero saber como que tá o milho safrinha ali na tua região. Como que foi a presença de pragas esse ano aí? Como que se comportou a cigarrinha? Teve muito dano? Ou você conseguiu controlar? E quais são os híbridos que estão indo bem na sua região? Se você puder contribuir com o canal, todo mundo agradece.
Essa planta que muitos confundem no início da instalação dela com o próprio milho, ela nada mais é do que o Penizetum. Ela tem um gênero diferente do Zé Mais, que seria o milho comercial. O milheto é uma planta fantástica, uma planta que ela estrutura muito bem o solo, ela consegue ciclar muito bem potássio. Aí existem alguns trabalhos que a gente supera as 15 sacas por alqueire do cloreto de potássio, se fosse feito a conta. Então uma planta que ela tem uma capacidade imensa de perfilhamento e também de supressão de plantas daninhas, principalmente da buva. Aqui a gente tem uma pressão enorme aqui no Paraná, pessoal. Ela também é uma cultura que ela pode ser utilizada para alimentação animal e também alimentação humana. Não é o nosso caso aqui no Brasil, mas alguns países fazem o consumo dessa planta. Vou arrancar uma planta para vocês verem a capacidade de produção de raiz dela. E aí praticamente todas as radicelas elas ficaram no solo, pessoal. Qual seria uma alternativa para o produtor? Ele tirar um pouco o pé da safrinha, principal aqui nós no Paraná, que a gente tem a cigarinha muito contaminada e a gente não tem uma quebra dessa praga durante o ciclo, pois a gente tem pequenas propriedades as quais elas precisam do milho safra para fazer silagem e tratar os animais. E aí a gente tem o ciclo completo durante todo o ano. A gente começar a semear essa planta de cobertura, o milheto. Se esse vídeo contribuiu um pouco na escolha da cultivar para a próxima safra, para você se atentar mais ainda para o controle de cigarrinha, comenta logo abaixo do vídeo aí que vai estar ajudando muito o engajamento do canal, pessoal. Mais planta tombada.